Sol, como que é empreender no Brasil para você? Olha, eu falo assim, empreender no Brasil não é só no Brasil que não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil, né? Mas a maioria dos empreendimentos das empresas que dão errado, eu falo que a maior culpa mesmo é do próprio empreendedor, né? As pessoas têm muita mania de colocar a culpa no governo, nos tributos. Eu acho que a partir da hora que você monta uma empresa, quando você vai montar uma empresa, você vai vender um produto, você sabe quais são os tributos que vai ter em cima dessa empresa. Então você tem que ter um produto que cabe o preço, que comporta esse tributo e que te dê lucro. Você já Sim. mata o problema do governo aí. Agora, a maioria das empresas, elas quebram e tem problema porque o próprio empreendedor não sabe fazer gestão. Quando ele montou a empresa, ele não montou a empresa de uma forma correta, ele montou a empresa pelo lado emocional. Então, quando você vai montar uma empresa, você tem que fazer todas as pesquisas de mercado, né? Primeira coisa, quando você vai montar uma empresa, você tem que saber o produto que você vai vender e qual o preço. Primeira coisa é o preço. Eu quero vender um produto de X valor, entendeu? É o preço. Então, o meu produto ele vai ter X valor. Quem que vai pagar esse produto? É o cliente A, é o cliente B, é o cliente C? Então, para eu atender esse cliente, o que que eu vou fazer para atender esse cliente? Eu vou montar meu estabelecimento, se é um estabelecimento físico, em qual lugar? É o lugar que se eu vou trabalhar com o cliente B, com o cliente C, aonde eu vou montar meu estabelecimento físico? Tem que ser um lugar onde esse público frequenta, onde eu vou ter acesso a esse público. Se eu vou fazer uma loja online, eu vou ter que fazer um tráfego para esse tipo de público, né? Então, assim, então eu tenho que saber qual que é o preço, qual que é o público que eu vou atender. Eu tenho que montar uma empresa, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que ter um caixa, né, para a empresa, para sustentar essa empresa no mínimo para um ano. Né, mas a maioria das empresas que quebram hoje no Brasil foram empresas montadas por necessidade. Quando você monta uma empresa por necessidade, qual que é o motivo que você monta por necessidade? Você está desempregado, você não tem mais o que fazer, aí você pega aquelas últimas moedas que te sobraram e você vai montar um negócio. Existe histórias de sucesso de pessoas que fizeram isso? Existe. Mas é a minoria. A Entendeu? minoria mesmo. É minoria mesmo, mas existe história de sucesso. De repente você pode ser uma mosca branca dessa. Mas é a minoria. A maioria das empresas que estão hoje no mercado que quebraram foi porque foram empresas montadas sem planejamento. Então eu falo que a maior culpa das empresas quebrarem é montar uma empresa sem planejamento, é o, é o empreendedor não estar preparado para tocar a empresa, não estar preparado para fazer gestão de pessoas, não ter conhecimento nem de um financeiro. A maioria dos empreendedores, eles misturam o caixa da empresa com a sua vida pessoal. Isso é um erro gravíssimo. Porque quando você mistura, você perde o controle financeiro da tua empresa, você perde o controle dos seus gastos. Então eu falo assim, as empresas realmente quebram no Brasil. O Brasil é difícil, o Brasil não é para amador. É difícil você empreender no Brasil? É difícil. Não é fácil você empreender, porque Cada hora é uma existe muita regra nova. concorrência, existe muita concorrência desleal. Você vai montar um negócio, você quer montar um negócio sério, você quer trabalhar na legalidade, você vai ter um concorrente que não está trabalhando de uma forma legal, não existe tanta fiscalização para isso. Então ele continua ali concorrendo com você, fazendo um monte de coisa errada, entendeu? E você tem que sobreviver a essa concorrência. Então existe vários detalhes no Brasil que é mais difícil realmente você empreender. Mas a maioria das empresas quebra por falta de gestão, por falta de experiência do próprio empreendedor, por ele não ter se preparado para aquilo.